Fala galera, aqui quem fala é o professor Linhares e na aula de hoje a gente vai retomar, os conteúdos de estrutura atômica e evolução dos modelos atômicos. A gente vai falar um pouquinho sobre as contribuições de Bohr e Skrodinsky, tá certo galerinha? Então vamos lá. Bom, a gente vai falar agora, galerinha, um pouquinho do modelo de Rutherford-Bohr. Bohr ele veio propor alguns postulados dentro do modelo de Rutherford, que foram postulados que Rutherford não conseguiu explicar. Tá certo? Um dos problemas que existia no modelo de Rutherford é que os elétrons eles tinham na sua trajetória contatos físicos que Rutherford não previu. Então Bohr ele veio propor alguns postulados, tá certo? Onde conseguiram modificar essa teoria dele. Bom, para Rutherford ele dizia o seguinte: ele dizia que o átomo, tá certo? Ele primeiro deveria ser dividido em camadas, né? Cada camada chamada K, L, M, N, O, P, Q, e que em cada camada deveria ter uma quantização de energia. Então, cada camada deveria ter uma quantidade específica de energia, tá certo? E aqui seria a representação do modelo dele. Ou seja, eu teria o meu núcleo do meu átomo carregado por partículas positivas, que seriam os prótons, e os espaços vazios, que seriam os nêutrons. E o meu átomo estaria em uma eletrosfera, né, onde essa eletrosfera teria a presença dos meus elétrons dividida em camadas e que cada camada teria uma quantidade de energia, tá certo? Para a gente poder aprofundar um pouco mais, vamos falar agora de cada postulado, tá certo? O primeiro postulado, né, diz o seguinte, que os elétrons descreveriam órbitas circulares estacionadas ao redor do núcleo, sem emitir nem absorver energia, né? Como aqui apresenta a figura. Então, teria o meu núcleo e a eletrosfera dividida em camadas, onde cada camada deveria ter uma quantidade específica de energia, né? Seria 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Tá certo? Para cada camada dessa deveria ser a quantidade específica de energia. Tá certo? Já no segundo postulado, ele vem dizer o seguinte: que fornecendo a energia a um átomo, um ou mais elétrons absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo. Ao voltarem às suas órbitas originais, devolvem a energia recebida em forma de luz. Fenômeno observado tomando como exemplo uma barra de ferro aquecida ao rubro. Bom, o que foi então o que Bohr ele veio propor nesse segundo postulado? Ele dizia o seguinte: como meu átomo seria dividido da seguinte forma, núcleo e eletrosfera, onde a eletrosfera deveria ter as camadas, um elétron de uma camada ela pode saltar para a outra, né, em um estado excitado. Ou seja, eu tenho aqui por exemplo, o meu átomo, e aí vocês estão vendo essa bolinha aqui, eu tenho um elétron bem aqui, na minha primeira camada, que é chamada camada K. O que acontece? Se eu excitar o meu átomo, né, se eu injetar energia aqui, o que acontece? Ele vai pular de uma camada para outra, né, ficando aqui na forma mais instável. Agora, o que acontece? Quando ele está aqui, ele não tem uma estabilidade muito boa, muito correta, né? Então, ele não está estável. O que acontece com esse elétron? Ele tende a voltar para o meu núcleo. Ó, percebam aqui nesse exemplo. Tá, ele estava aqui, ó, e migrou para a camada de cima. Não, bolinha preta foi para cima. Olha agora a camada aqui. Só que quando ele volta, né, acontece o chamado salto quântico, aonde a retomada do elétron para a camada original, ele emite um fóton de luz, que é o que a gente consegue ver as cores, por exemplo. Um desses testes utilizado para observar o que Bohr propõe é o chamado teste das chamas, onde a gente bota um disco de Bose, né, onde vai ter o fogo, e a gente borrifa algumas substâncias, como presença de lítio, onde vai ser vermelho, e entre outros elementos que vão definir as cores. É muito presente aqui também a questão dos fogos de artifício, que a gente vai conseguir ver as cores bem distintas por conta desse tipo de proposto, né, por Bohr, onde acontece a excitação do elétron e aí quando ele volta para a sua camada original, ele emite um fóton de luz, que são as cores. Então, galerinha, para a gente poder resumir o que Bohr propôs para o modelo atômico de Rutherford, foi a questão das camadas de energia, onde meu átomo deveria ter a divisão em camadas, que cada camada deveria ter a sua quantidade específica de energia. A camada K vai ter 2 elétrons, a camada L, 8,
AM 18, AN 32, AO 32, AP 18 e AQ2. Essa seria a quantidade de energia em cada subnível, em cada camada de energia. Tá certo, galerinha? Algum tempo depois veio Skordiskin, onde ele teve algumas pequenas modificações para o modelo proposto, né, de Rutherford-Bohr, onde ele apresenta a primeira coisa que o átomo ele é descrito, né, em órbitas não só elípticas, mas também circulares. Essa foi uma das principais observações que Skordiskin fez para o modelo atômico atual, que é utilizado até hoje, né? E aí, qual é a segunda proposta de Skordiskin é a questão em que cada camada de energia teria uns subníveis de energias, que eram divididas em SPDF, que é chamada sopa de feijão, tá certo? Mas vamos explicar mais detalhado. Ao pesquisar o átomo, Skordiskin concluiu que os elétrons de um mesmo nível ocupam orbitais de trajetórias diferentes, circulares e elípticas, e que denominou de subnível, que podem ser de 4 tipos, SPDF. Eu já disse a vocês que cada camada vai ter a sua quantidade específica de energia. E em cada camada agora eu vou ter também os subníveis de energia que vão preencher a camada. Tá certo? A gente vai ter uma aula mais específica, onde a gente vai ver o diagrama de Linus-Pauling, onde a gente vai ver como é que a gente faz essa quantização de energia nas camadas. E a gente vai ver de forma compassada. Tá certo? Então, para poder resumir, o que Skordiskin traz? Ele traz que o modelo atômico, né, ele vai ser descrito em órbitas onde a trajetória pode ser circular e elíptica, e ele fala dos subníveis de energias que vão estar dentro das camadas, tá certo, galerinha? Então, para a gente poder terminar, deixo essas frases aqui para vocês, a gente dá o tchau, tá certo? Estude com a firme certeza de que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Então, galerinha, a gente termina por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.